Fatos importantes desse período. Quanto mais o tempo se passava, mais crescia as rivalidades entre os reis do Egito, os Ptolomeus, e os reis da Síria, os Seleucidas. A rivalidade atingiu seu ponto culminante nos reinados de Ptolomeu Filópata, no ano 222 a.C., e de Antíoco o Grande, da Síria. Ptolomeu Filópata venceu a Antíoco na Batalha de Ráfia, nas proximidades de Gaza. Em sua volta da batalha, Filópata visitou Jerusalém e decidiu entrar no Santo dos Santos, no templo. Muito embora o sumo sacerdote tentasse dissuadi-lo, ele fez a tentativa. Joséfo relata que, ao aproximar-se do santo lugar, Filópata foi tomado de tal terror que saiu correndo do templo. Devido às inúmeras oposições dos judeus, Filópata retirou-lhes os privilégios e lhe impôs pesados encargos tributários. Filópata morreu em 204 a.C. e seu filho Epifânio sucedeu com apenas 5 anos de idade. O reino ptolomaico se viu fragilizado com a morte de Filópater, e pelo fato de seu filho Epifânio possuir apenas 5 anos de idade, o rei Seleucida, Antíoco o Grande, da Síria, aproveitou a oportunidade para tomar do Egito o controle da Palestina. Após a morte de Filópata, Antíoco e o rei Filipe da Macedônia uniram-se com alianças, através da qual concordaram em dividir o império dos Ptolomeus. Antíoco ficaria com o sul da Síria, a Lícia, a Cilícia e Chipre, enquanto que Filipe deveria ficar com a parte ocidental da Ásia Menor e outras regiões sem muita importância. Antíoco se fortaleceu novamente e mais uma vez levanta seu exército contra os egípcios e, após dura batalha, consegue finalmente a vitória. Essa batalha de Antíoco sobre os egípcios é conhecido como a Batalha de Pânias e aconteceu em 200 a.C. Antíoco toma o Egito e anexa a Palestina em seu território. A princípio, Antíoco garantiu a liberdade de culto aos judeus e permitiu-lhes cobrar impostos destinados ao Templo de Jerusalém. Após ter sido alcançada a paz com o Ptolomeu V, o reino Seleucida conseguiu integrar o sul da Síria e os territórios egípcios da Ásia Menor. Depois de algumas batalhas contra Roma, Antíoco foi definitivamente vencido na Batalha de Magnésia, em 189 a.C. Antíoco morreu assassinado em 187 a.C. A Palestina sob o governo Seleucida. Sob o domínio dos reis Seleucidas, Israel foi brutalmente governado. O ápice dos maus-tratos impostos aos judeus aconteceu sobre o reinado de Antíoco IV Epifânio, o qual reinou de 175 a.C. a 164 a.C. Ao tentar tomar o trono do Egito, Antíoco Epifânio foi derrotado pelos romanos e, assim, concentra-se em helenizar os judeus à força. Esse foi o mais difícil período dos judeus no tempo em que os gregos dominaram a Palestina. Epifânio
passou também a perseguir os judeus, procurando a todo custo impor a cultura grega. Com sua ida ao Egito para sufocar o levante, correu o boato que havia sido morto em batalha, e os judeus começaram a celebrar o fato com grande alegria. Sabedor disso, Epifânio voltou a Jerusalém, tomou a cidade e massacrou mais de 40.000 judeus. E para demonstrar seu desprezo pela religião judaica, entrou no templo e no Santo dos Santos sacrificou uma porca sobre o altar, aspergindo sangue sobre o edifício. Epifânio deu ordens para que o templo tornasse templo do deus Olimpo, Zeus. Foi proibido o culto e os sacrifícios judaicos, que foram substituídos pelos ritos pagãos. Proibiu-se também a circuncisão, e a mera posse de uma cópia da lei sagrada se tornou ofensa punível com a morte. Um escriba idoso, de nome Eleazar, foi morto porque se recusou a comer carne de porco. Certa mulher e seus 7 filhos tiveram as línguas cortadas e os dedos das mãos e dos pés amputados. Mais uma vez, a desgraça e ruína haviam desabado sobre os judeus. Curiosidades. Alexandre Magno foi usado por Deus no cumprimento de uma profecia com respeito à cidade de Tiro. Profecia. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as tuas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Cumprimento. Embora a cidade de Tiro já houvesse sido destruída pelos babilônios poucos anos depois da profecia de Ezequiel, restava ainda um minucioso cumprimento dela. Os escombros de Tiro deveriam ser lançados ao mar. Durante o cerco babilônico, milhares haviam fugido de barco para uma ilha próxima e reconstruído uma nova cidade. Cerca de 240 anos depois da profecia de Ezequiel, surge Alexandre Magno. Em uma das suas campanhas, ordenou que a cidade edificada na ilha se rendesse. Os habitantes se recusaram e, assim, Alexandre inicia um audacioso projeto para ligar a terra à ilha. O material empregado por ele foi as ruínas de Tiro, as quais são arrastadas e lançadas ao mar. E assim, sem saber, Alexandre é empregado por Deus para minuciosamente cumprir a sua palavra. Curiosidades. Antíoco IV Epifânio. Por seu caráter monstruoso e pelo desprezo que revelou pelas coisas sagradas, passou a ser visto por muitos como uma figura do Anticristo. Epifânio é citado pelos judeus como sinônimo do impuro e inimigo de Deus. Foi por ter profanado o templo e perseguido os judeus implacavelmente que terminou por provocar a rebelião judaica, que culminou na revolta dos Macabeus.